Durante 16 anos, ouvi essas palavras como se fosse sagrada naquela casa. Sangue Mendonça, meu pai repetia, levantando a taça nos jantares de família, os olhos brilhando de orgulho ao olhar para meu irmão Eduardo. Nunca para mim. Algo em mim sempre foi diferente. Minha pele mais escura, meus traços que não combinavam com as fotos dos antepassados penduradas nas paredes da mansão no Morumbi. Mas naquela noite, enquanto a chuva castigava São Paulo, e eu caminhava com tudo que possuía dentro de uma mochila velha, finalmente entendi. Sangue é tudo nesta família. Foram as últimas palavras que meu pai me disse antes de me expulsar. E você não tem o nosso. O que ele não sabia, enquanto fechava aqueles portões de ferro atrás de mim, é que a vida tem um jeito estranho de completar círculos. 15 anos depois, quando a imponente Mendonça Incorporações desmoronou como um castelo de cartas e meu pai perdeu tudo, fui o único que apareceu para ajudar. Por que você voltou? Ele perguntou, o rosto marcado pelo tempo e pela derrota. Minha resposta foi simples. Porque, diferente de vocês, eu aprendi que família é quem a gente escolhe. O que aconteceu naquela noite no restaurante Fasano, quando reuni todos os Mendonça para um último jantar, destruiu tudo que eles acreditavam sobre sangue, lealdade e família. E começou com uma carta, a carta de uma empregada doméstica que eles humilharam, mas que encontrou a grandeza de perdoá-los mesmo assim. Minha verdadeira mãe. Você acha que conhece histórias de traição familiar? Deixe-me contar a minha. É uma história sobre como o filho de sangue pode ser o verdadeiro traidor, e como aquele que não carrega o DNA da família pode ser o único capaz de salvá-la. Sempre soube que era diferente. Não precisava de um espelho para perceber que minha pele era mais morena que a do resto da família Mendonça, ou que meus olhos amendoados não combinavam com os azuis gelados que todos ostentavam com orgulho. Cresci como uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita, o filho que nunca se encaixava nas fotos de Natal ou nas reuniões de família no casarão do Morumbi. Você já sentiu que não pertence ao lugar onde deveria se sentir mais seguro? Rafael, endireite essa postura. Um Mendonça não se curva, meu pai costumava dizer, enquanto seus olhos sempre desviavam rapidamente para Eduardo, meu irmão 15 meses mais novo, que parecia ter nascido sabendo como agradar. Era como se houvesse um manual secreto de como ser um Mendonça de verdade, e só eu não tivesse recebido a cópia. Eduardo era o filho de ouro. Cabelos loiros perfeitamente penteados, notas exemplares, e aquele sorriso que derretia até as secretárias mais sérias do escritório do meu pai. Naquela noite, o jantar estava mais tenso que o normal. Eduardo tinha acabado de receber a carta de aceitação para direito na mesma universidade onde meu pai se formou. Uma tradição de gerações, como ele fazia questão de lembrar. Sangue Mendonça correndo nas veias, não é mesmo? Comentou meu pai, erguendo a taça de vinho caríssimo. Minha mãe Helena sorriu, aquele sorriso que nunca chegava aos olhos quando olhava para mim. Engoli seco. Se eles soubessem que eu também tinha recebido uma carta de aceitação para a engenharia civil na mesma manhã. Mas para que contar? O brilho nos olhos deles não seria para mim. Foi num domingo de sol que meu mundo desabou. Augusto Mendonça, meu pai, completava 50 anos, e a mansão estava repleta daquela gente que só aparece para ver e ser vista. Enquanto todos bebiam espumante na área da piscina, fui ao escritório dele buscar o discurso que minha mãe tinha digitado. Na gaveta do meio, um envelope amarelado chamou minha atenção. Documentos de adoção, Rafael. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir. Luísa Santos, o nome da minha mãe biológica, estava ali, junto com um endereço de um bairro que eu nunca tinha ouvido falar, na periferia de São Paulo. O que você está fazendo aqui? A voz pastosa de meu pai me fez saltar. O envelope caiu no chão entre nós, expondo seu conteúdo. Ele cambaleou, apoiando-se na porta, o copo de uísque quase transbordando em sua mão. O cheiro forte de álcool invadia o ambiente. Seus olhos, injetados e semicerrados, fixaram-se nos papéis espalhados. Então você descobriu nosso pequeno segredo, disse ele, com uma risada amarga. Sua mãe biológica, aquela empregadinha. Quando descobrimos que ela estava grávida, vimos a oportunidade perfeita. Ele bebeu um longo gole, encarando-me com um olhar cínico. Helena não conseguia engravidar. Os médicos diziam que era impossível. E eu precisava de um herdeiro para a Mendonça Incorporações. O confronto na biblioteca foi explosivo.
Os convidados ainda festejavam quando meu pai, embriagado e furioso, me empurrou para dentro do cômodo. Quer saber a verdade? Gritou ele, derrubando uma estante de livros com um golpe violento. Ameacei aquela mulher. Disse que a acusaria de roubo se não nos entregasse o bebê. Até plantei um broche de diamantes da sua mãe entre as coisas dela. Eduardo e minha mãe apareceram à porta, atraídos pelos gritos. Ele descobriu, disse meu pai, apontando para mim como se eu fosse um intruso. Sobre a empregada. Sobre como a forçamos a entregar o filho. Sobre tudo. A confissão pairou no ar como veneno. Que escolha ela tinha? Uma mãe solteira, sem dinheiro, contra a família Mendonça? Ela assinou os papéis chorando. Ele riu, um riso frio que nunca vou esquecer. E 3 meses depois, o milagre, Helena engravidou de Eduardo. Nosso verdadeiro herdeiro. Sangue é tudo nesta família, Rafael. E você não tem o nosso. Acabou! Gritou ele, jogando o copo contra a parede, estilhaçando-o em 1000 pedaços. 16 anos carregando esse fardo, 16 anos fingindo que você era um Mendonça de verdade. Ele cambaleou na minha direção, o dedo apontado diretamente para mim. Depois que Eduardo nasceu, sua mãe biológica voltou. Teve a audácia de implorar para pelo menos te ver. Tive que lembrá-la que um telefonema para a polícia destruiria a vida dela para sempre. Seus olhos injetados percorreram a sala até encontrar minha mãe adotiva, que desviou o olhar, cúmplice em seu silêncio. Ela tentou mais algumas vezes nos primeiros anos. Sempre a afastamos. Que tipo de empregada acha que tem direitos sobre um Mendonça? Ele balançou a cabeça, enojado com a própria lembrança. Hoje esse fardo acaba. Você nunca foi um de nós. Pegue suas coisas e suma desta casa antes que eu me arrependa até da mesada que desperdicei com você todos esses anos. Nunca mais quero ver o filho da empregada sob meu teto novamente. As palavras de meu pai ainda ecoavam quando subi as escadas, as pernas pesadas como chumbo. Minha cabeça girava. 16 anos de mentiras. Olhei para o quarto que nunca realmente senti como meu. As paredes em tons de erva doce que minha mãe escolheu. Os troféus de natação que nunca foram suficientes. O que se leva quando sua vida inteira foi uma mentira? Enfiei algumas roupas numa mochila velha, meus documentos, o pequeno cofre onde guardava o dinheiro que economizava dos presentes de aniversário. Eles nunca foram generosos comigo como eram com Eduardo. Helena apareceu na porta, os olhos secos enquanto fingia um choro silencioso. Você entende que é melhor assim, não é? Você nunca realmente se encaixou aqui. Ela ajustou o colar de pérolas enquanto falava, como se estivesse apenas comentando sobre o tempo. Atrás dela, Eduardo observava com um sorriso no canto da boca, os braços cruzados. Sempre soube que você era diferente, ele disse, com aquela voz que usava quando queria impressionar os amigos. Agora sei que é porque não tenho sangue Mendonça. Explica muita coisa, não? Quis gritar, quebrar algo, mas o nó na garganta era tão grande que mal conseguia respirar. Quando desci as escadas, Maria, a governanta, me esperava no pé da escada. Discretamente colocou um envelope na minha mão. O endereço dela está aí, e um pouco de dinheiro que juntei. Ela ainda mora lá. Sussurrou, apertando minha mão com força. Maria sempre foi a única que me tratava com verdadeiro carinho naquela casa. Vá, antes que ele mude de ideia e chame a polícia. Ele é capaz. Saí sem olhar para trás, enquanto as primeiras gotas de uma tempestade de verão começavam a cair. O portão eletrônico fechou atrás de mim com um clique definitivo. 16 anos e tudo que eu tinha cabia numa mochila. As luzes da mansão Mendonça foram ficando para trás enquanto eu caminhava sob a chuva, sem saber para onde ir, exceto por um endereço amassado no meu bolso. O ônibus me deixou num bairro que parecia outro mundo. Ruas estreitas, casas simples coladas umas nas outras. Crianças jogando bola na rua apesar da chuva que agora caía forte. Conferindo o endereço pela 10ª vez, parei em frente a um pequeno sobrado de paredes amarelas descascadas. Hesitei. E se ela não me reconhecesse? E se não me quisesse também? Meu coração batia tão forte que pensei que explodiria quando apertei a campainha. A porta abriu e lá estava ela. Os mesmos olhos amendoados que eu via todo dia no espelho. Os cabelos escuros agora com alguns fios brancos. A pele morena marcada pelo tempo. Posso ajudar? Perguntou ela.
enxugando as mãos no avental florido. Não consegui falar. As lágrimas vieram sem controle, 16 anos de dor transbordando de uma vez. Ela me olhou, confusa no início, depois com um reconhecimento que foi iluminando seu rosto. Rafael, sussurrou, a voz trêmula. Assenti, incapaz de dizer qualquer coisa. Ela me puxou para dentro com tanta força que quase caímos, abraçando-me como se eu fosse desaparecer. Meu filho, chorava ela. Meu menino voltou. Você pode imaginar como é ouvir essas palavras pela primeira vez e sentir que são verdadeiras? Naquela pequena sala de móveis simples, mas impecavelmente limpos, Luísa me contou tudo. Como tinha sido forçada a me entregar, as ameaças de Augusto de mandá-la para a prisão por um furto que nunca cometeu, a promessa de que eu teria uma vida melhor. Todos os dias eu passava perto daquela casa para tentar te ver, mesmo que de longe. Contou ela, segurando minhas mãos entre as suas, calejadas pelo trabalho duro. Um homem mais velho entrou pela porta, carregando sacolas de compras. José, seu marido há 10 anos, me abraçou como se já me conhecesse a vida toda. Sua mãe nunca deixou de falar de você, nem um dia, disse ele, a voz rouca de emoção. Naquele apartamento minúsculo, aprendi minha primeira lição sobre o que realmente significa família. No dia seguinte ao meu renascimento, como Dona Luísa chamou, José me levou com ele para a obra onde trabalhava como pedreiro. Se quer ficar conosco, vai ter que ajudar, disse ele sem rodeios, mas com um sorriso gentil que nunca vi no rosto do homem que chamei de pai por 16 anos. Minhas mãos, que nunca tinham feito trabalho mais pesado que carregar uma raquete de tênis, sangraram no primeiro dia. José apenas sorriu, envolvendo-as em uma pasta caseira. Calos são medalhas de honra, moleque. Mostram que você é homem o suficiente para construir algo real. Consegui uma bolsa para engenharia civil na mesma universidade onde Eduardo estudaria direito. Mas diferente dele, eu teria que trabalhar para me manter. Acordava às 4 da manhã, ia para a obra com José, depois corria para as aulas, voltando à noite para estudar sob a luz fraca da cozinha, enquanto Luísa preparava o jantar simples. Foi durante um almoço no bandejão da faculdade que cruzei com Felipe Moreira, um ex-colega do colégio de elite que frequentei. Rafael Mendonça? Ou é só Rafael agora? Ouvi dizer que você foi deserdado, disse ele, alto o suficiente para que outros ouvissem. Dizem que era filho da empregada. Verdade isso? Naquele momento, olhando para as unhas sujas de cimento e as mãos calejadas, senti algo diferente do que esperava. Orgulho. Sou Rafael Santos agora, respondi, erguendo o queixo. E sim, minha mãe trabalhou como empregada. Hoje, ela me ensina coisas que dinheiro nenhum compra. A expressão de Felipe vacilou. Ele esperava me ver humilhado, não confiante. Ao sair dali, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo. Um dia, construiria com minhas próprias mãos algo tão grande que os Mendonça teriam que olhar para cima para ver. Você já sentiu aquela determinação que nasce da dor? Aquela que queima por dentro e transforma cada obstáculo em combustível? Aos 21 anos, já formado com honras e trabalhando em uma construtora renomada, peguei emprestado com José suas economias de uma vida, R$ 30.000, para comprar um terreno pequeno na Zona Leste. Ele hesitou, não pelo dinheiro, mas pelo risco. Tem certeza, filho? É tudo que temos. Luísa, no entanto, não duvidou nem por um segundo. Meu filho vai construir castelos onde só haviam favelas, declarou ela, assinando o cheque sem piscar. Meu primeiro projeto foi um pequeno sobrado geminado. Construí praticamente sozinho, noites adentro, fins de semana inteiros. Quando vendi por quase o dobro do investido, devolvi cada centavo a José, com juros, e ainda sobrou para comprar um terreno maior. A Novo Alicerce Construções nasceu oficialmente em uma sala alugada do tamanho de um armário, com uma mesa de compensado e um computador usado. Meu diferencial: construir casas populares com qualidade de mansão. Enquanto as grandes construtoras, incluindo a Mendonça Incorporações, superfaturavam obras públicas e entregavam apartamentos que rachavam em menos de um ano, eu pessoalmente verificava cada tijolo, cada lata de tinta. Quando a Caixa Econômica abriu uma linha de crédito para pequenos empreendedores da periferia, fui o primeiro na fila. O gerente,
um homem de terno surrado, olhou meu plano de negócios com ceticismo. Ambicioso demais, rapaz. Ninguém constrói com essa qualidade por esse preço. 3 anos depois, esse mesmo gerente me chamou para financiar um condomínio inteiro, 40 casas populares no extremo leste de São Paulo. O mais irônico? Contratei 5 ex-funcionários da Mendonça Incorporações, que começava a demitir em massa por problemas financeiros. Um deles, Antônio, mestre de obras com 30 anos de casa, chorou ao ser contratado. Seu pai me demitiu por telefone, depois de 3 décadas. Disse que sangue vem primeiro, e só a família seria mantida. A palavra sangue despertou em mim uma satisfação amarga. Como seria poético se os Mendonça soubessem que o filho rejeitado agora dava emprego aos que eles abandonavam. À medida que minha empresa crescia, eu mantinha um olho distante nos jornais econômicos. A Mendonça Incorporações ainda era um gigante, mas começavam a surgir notícias preocupantes sobre atrasos em obras e processos por defeitos estruturais. Seria apenas o começo? Aos 26 anos, eu já era um nome respeitado no setor de construção civil. O engenheiro do povo, como uma reportagem da Folha me apelidou. Meu método de construção sustentável e econômico tinha ganhado um prêmio internacional, e a Novo Alicerce agora tinha escritórios em 3 capitais. Nosso foco eram projetos sociais e habitacionais, mas também construíamos escolas, hospitais e até pequenos shopping centers em bairros periféricos. Você está levando dignidade onde só havia esquecimento, disse-me o governador durante a inauguração de um conjunto habitacional no Capão Redondo. Naquele momento, pensei em como os Mendonça teriam adorado esse tipo de exposição. Eles, que viviam de aparências e conexões políticas. Foi no auge desse sucesso que o telefonema chegou. Filho, preciso que você venha. A voz de Luísa estava diferente, tensa. Os médicos querem conversar conosco. Câncer de pâncreas, estágio avançado. 6 meses, no máximo. O mundo parou. O que significavam prédios, contratos e milhões, quando a mulher que me deu 2 vezes a vida, no nascimento e ao me acolher de volta, estava morrendo? Cancelei reuniões, adiei projetos, transferi responsabilidades. Mas, senhor, o lançamento do Residencial Esperança, protestou minha assistente. Nada é mais importante que família, respondi. Uma frase que soava estranha vinda de mim, mas que agora fazia todo sentido. Você já se perguntou o que realmente importa quando tudo está desmoronando? Os meses que se seguiram foram um borrão de hospitais, médicos, tratamentos experimentais e noites em claro. Aluguei o melhor apartamento perto do hospital, contratei enfermeiras particulares, trouxe especialistas do exterior, mas contra aquele inimigo invisível, nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar mais tempo. Luísa definhava, mas seu espírito permanecia intacto. Uma noite, enquanto ajustava seu travesseiro, ela segurou minha mão com força surpreendente. Encontrei com Augusto na semana passada, disse ela, quase em um sussurro. Gelei. O quê? Como? Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava o quarto mesmo agora. Ele veio ao hospital fazer uma doação. Não me reconheceu, claro. Mas eu sim. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Sabe o que percebi, filho? Que não sinto raiva. Só pena. Um homem que não reconhece o verdadeiro valor das pessoas é o mais pobre dos miseráveis. Numa manhã chuvosa de setembro, acordei com o bip insistente dos monitores. Luísa estava partindo. Corri para seu lado, segurando sua mão enquanto os médicos tentavam ressuscitá-la. Deixem, sussurrei finalmente, lembrando de seu pedido para partir com dignidade. Os médicos recuaram, e eu me debrucei sobre ela, as lágrimas caindo livremente agora. Mãe, murmurei em seu ouvido, a primeira vez que a chamava assim sem hesitação. Seus olhos se abriram uma última vez, encontrando os meus. Perdoe-os, sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Não por eles. Por você. Um último suspiro, um aperto fraco em minha mão, e ela se foi. Algo dentro de mim morreu junto com ela naquele quarto de hospital. E algo novo nasceu. Uma promessa. Um propósito. Chorei como nunca havia chorado, nem mesmo quando fui expulso de casa. Porque agora eu havia perdido algo infinitamente mais valioso do que um sobrenome de prestígio.
Havia perdido a única pessoa que me amou incondicionalmente, desde sempre, mesmo à distância. Como vou viver sem você? Perguntei ao silêncio que ficou. A resposta veio como se ela ainda estivesse ali, vivendo por nós dois. Na manhã seguinte, encontrei sob seu travesseiro um envelope. Uma carta endereçada à família Mendonça, perdoando-os por tudo. 3 meses após o enterro de minha mãe, quando finalmente consegui voltar a uma rotina de trabalho, o nome Mendonça saltou da primeira página do caderno de economia. Império Mendonça à beira do colapso. Investigações apontam esquema de pirâmide. Engoli em seco, a xícara de café tremendo levemente em minhas mãos. A reportagem detalhava como Eduardo Mendonça, agora CEO da empresa, após o afastamento do pai por problemas de saúde, havia criado um esquema complexo para atrair investidores com promessas de retornos impossíveis. O dinheiro novo pagava os antigos, em um círculo vicioso que finalmente implodira. Como se movido por uma força além da minha vontade, peguei o telefone e liguei para Jorge, um ex-colega de faculdade que agora trabalhava no Ministério Público. O que você sabe sobre o caso Mendonça que não está nos jornais? Perguntei sem rodeios. Jorge hesitou. Rafael, você não deveria se envolver nisso. Sei do seu histórico com eles. Insisti, e ele finalmente cedeu. É pior do que parece. Eduardo não agiu sozinho. Há evidências de que desviou milhões para contas no exterior, deixando o pai segurar o rojão. O velho Augusto está arruinado. Venderam até a mansão do Morumbi para cobrir parte das dívidas. Uma satisfação amarga percorreu meu corpo, seguida imediatamente por vergonha. Contratei discretamente uma empresa de investigação particular. Não para me vingar, disse a mim mesmo, mas para entender. O relatório que chegou 2 semanas depois era mais sórdido do que eu poderia imaginar. Augusto vivia agora em um apartamento de 2 quartos na Muca, sobrevivendo de uma pequena pensão. Helena estava viciada em ansiolíticos, praticamente vegetando sob os cuidados de uma enfermeira. Eduardo e sua esposa Camila haviam transferido ativos consideráveis para o exterior antes do escândalo estourar. E Clara, a irmã mais nova que tinha apenas 7 anos quando fui expulso, agora advogada, falsificava documentos para o irmão. O plano final: internar Augusto permanentemente em uma clínica psiquiátrica, alegando demência, para assumir controle total do que restava. O que eu faria com essas informações? A voz de Luísa ecoava em minha mente. Perdoar não é esquecer, é escolher ser maior que a dor. Mas até que ponto o perdão significa permitir que mais injustiças aconteçam? Após descobrir a situação dos Mendonça, uma curiosidade mórbida tomou conta de mim. Não era vingança. Ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo nas noites insones. Era justiça, proteção, prevenção. Comecei a documentar metodicamente cada movimento da família que me rejeitou. Não foi difícil. Com dinheiro e contatos, portas se abrem. Gravações de reuniões, e-mails hackeados, documentos extraviados, um por um, fui montando as peças do quebra-cabeça de sua desgraça. O que vi me deixou enojado. Eduardo e Camila tinham transferido mais de 20 milhões para paraísos fiscais, enquanto convenciam investidores idosos a colocarem suas aposentadorias na empresa falida. Senhor, encontrei algo que pode interessá-lo, disse Marcelo, o investigador particular que contratei, colocando um pendrive na minha mesa. As imagens de segurança mostravam Clara, a irmã caçula, falsificando a assinatura do pai em documentos de transferência de propriedade. Ela parecia nervosa, olhando constantemente por cima do ombro. Havia algo em seus olhos, medo, culpa, que me lembrou a menina de 7 anos que uma vez me deu um desenho no Dia dos Pais. Clara sempre foi diferente dos outros. Ou tinha mudado também? Tem mais, continuou Marcelo. Interceptamos conversas entre Eduardo e o diretor de uma clínica psiquiátrica em Atibaia. Estão planejando internar o velho Augusto na próxima semana. Permanentemente. A indignação que senti foi avassaladora. Augusto Mendonça podia ter sido um pai terrível para mim. Mas que tipo de filho planeja aprisionar o próprio pai para tomar o que resta de sua fortuna? Por semanas, trabalhei silenciosamente, comprando dívidas da Mendonça em corporações, através de empresas de fachada. Não foi barato.
Dezenas de milhões que poderiam ter sido investidos em novos projetos da Novo Alicerce. Meu diretor financeiro quase teve um ataque quando autorizei as transferências. Rafael, isso é loucura! Estamos comprando papel podre. Talvez fosse. Talvez fosse apenas o filho da empregada tentando provar algo. Ou talvez, e esse pensamento me atormentava, fosse exatamente o que Luísa teria feito. Não por vingança, mas para impedir uma injustiça maior. O que você faria se pudesse salvar a pessoa que mais te machucou? O prédio na Moca era simples, mas bem conservado. Nada comparado à suntuosa mansão do Morumbi, mas longe de ser um cortiço. Respirei fundo antes de apertar a campainha do apartamento 502. O que diria? Como explicaria minha presença depois de 15 anos? A porta se abriu lentamente, e lá estava ele. Augusto Mendonça. Ou o que restava dele. Os cabelos, antes negros com fios grisalhos estratégicos, agora eram completamente brancos. O rosto, outrora imponente, estava marcado por rugas profundas e olheiras escuras. Mas foram seus olhos que me chocaram. Aqueles olhos azuis gélidos que tanto me intimidaram na infância, agora pareciam opacos, derrotados. "Quem é você?" perguntou ele, a voz áspera, desconfiada. 15 anos, e ele não me reconhecia. Deveria ter me magoado, mas na verdade foi libertador. "Rafael", respondi simplesmente. Demorou alguns segundos. Vi o reconhecimento lentamente se formar em seu rosto, seguido de confusão, e finalmente, algo parecido com vergonha. "Rafael." "Mendonça", murmurou ele, segurando-se no batente da porta. "Santos", corrigi. "Rafael Santos, posso entrar?" O apartamento era pequeno, mas organizado. Fotos de família nas paredes, algumas incluindo a mim, notei com surpresa. Na mesa de centro, remédios diversos. No sofá, jornais financeiros. Augusto se moveu lentamente até uma poltrona gasta, indicando o sofá à minha frente. "Por que você voltou?" A pergunta veio carregada de tantos subtextos que quase pude senti-los fisicamente. Desconfiança, vergonha, medo. Talvez até uma pontada microscópica de esperança. Olhei nos olhos do homem que um dia chamei de pai, que me expulsou de casa numa noite de tempestade, e senti uma calma surpreendente. "Porque diferente de vocês", respondi sem rancor na voz. "Eu aprendi que família é quem a gente escolhe." Seus olhos se arregalaram levemente. "Sei o que Eduardo está planejando. Sei sobre a clínica em Atibaia. Sei sobre tudo." Ele empalideceu, mas não negou. "Vim propor um jantar", continuei, colocando um cartão na mesa entre nós. "Amanhã, no Fazano. Você, Helena, Eduardo, Camila e Clara. Às 8. Levantei-me para sair, mas parei na porta. "Aquele restaurante onde você costumava levar clientes importantes, lembra? Você dizia que só pessoas do nosso nível frequentavam aquele lugar." A ironia não estava perdida para nenhum de nós. O que ninguém nos disse é que, às vezes, a vida tem um senso de humor retorcido. Passei o dia seguinte revisando cada detalhe do jantar. O salão privativo do Fazano estava reservado sob meu nome, Rafael Santos e convidados. Um arranjo discreto de lírios, as flores favoritas de Luísa, decorava o centro da mesa. O cardápio, selecionado pessoalmente, incluía os pratos preferidos de cada membro da família Mendonça. Pequenos detalhes que eu ainda lembrava depois de tanto tempo. O sommelier tinha instruções para servir o mesmo vinho tinto que Augusto pedia em ocasiões especiais. Era importante que tudo fosse perfeito. Perfeito e devastador. Enquanto ajustava o terno no espelho do escritório, flashbacks invadiam minha mente. O Natal dos meus 10 anos, quando ganhei um livro de matemática enquanto Eduardo recebeu um videogame importado. O dia da formatura do ensino médio, quando Helena se recusou a tirar fotos comigo porque meu cabelo estava muito despojado. A primeira vez que Augusto me chamou de projeto de caridade, quando achou que eu não podia ouvir. Cada memória é um tijolo na parede de ressentimento que eu construí por anos. Mas agora, olhando para o envelope com a carta de Luísa no bolso interno do terno, me perguntava: essa parede me protegia ou me aprisionava? "Perdoar não é esquecer", ela tinha dito. Seria eu capaz de tal grandeza? Antes de sair, fiz uma última ligação. "Maria?" "Rafael Santos." "Sim, aquele Rafael."
A voz da antiga governanta tremeu de emoção do outro lado da linha. Ela tinha sido minha única aliada naquela casa. A única que tentou me proteger. Preciso que você esteja no Fasano hoje à noite. Não como convidada, apenas como testemunha. Maria tinha 70 e poucos anos agora, aposentada após décadas servindo os Mendonça. Eles fizeram algo terrível, não foi? Perguntou ela, a voz carregada de preocupação. Estão prestes a fazer, respondi. E só você pode confirmar que o que vou revelar é verdade. Você esteve lá desde o início. Ao desligar, toquei o envelope mais uma vez. O jantar não seria sobre vingança. Seria sobre verdade. Seria sobre escolhas. E talvez, apenas talvez, sobre redenção. Ainda não sabia se a redenção seria para eles ou para mim. O Fasano ainda exalava a mesma elegância discreta que lembrava da infância. Cheguei meia hora antes, observando de uma mesa estratégica cada membro da família entrar. Primeiro foi Clara, surpreendentemente sozinha, nervosa demais para alguém de apenas 22 anos. Seus olhos percorreram o restaurante várias vezes antes de ser conduzida ao salão privativo. 20 minutos depois, Eduardo e Camila chegaram. Ele, com o mesmo andar arrogante de sempre. Ela, uma loira esguia com joias grandes demais para o ambiente refinado. Conversavam em sussurros tensos. Por último, Helena amparada por Augusto. Ela parecia perdida. O olhar vago, provavelmente efeito dos remédios. Ele, resignado, como um homem a caminho da forca. Dei-lhes 10 minutos antes de entrar. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Helena piscou várias vezes, como se tentasse focar a visão. Rafael? Murmurou ela, a voz pastosa. Clara mantinha os olhos fixos na taça de água, como se pudesse desaparecer ali dentro. Eduardo se recuperou primeiro. O advogado treinado assumindo o controle. Que surpresa! Agradável, disse, o sorriso não alcançando os olhos. Depois de tantos anos. Camila me avaliava como se eu fosse um investimento potencial, calculando meu valor. Augusto permanecia em silêncio, os olhos agora alertas, observando cada movimento meu. Obrigado por virem, comecei, sinalizando para o garçom servir a entrada. Achei que seria apropriado nos reunirmos uma última vez antes que certas decisões fossem tomadas. Eduardo enrijeceu quase imperceptivelmente. Decisões? Repetiu ele, a voz controlada. Não sei do que está falando. Sorri, aquele sorriso educado que aprendi observando Augusto em reuniões de negócios. Claro que sabe, Eduardo. A clínica em Atibaia, o diagnóstico de demência forjado, os documentos que Clara falsificou. Clara deixou cair o garfo, o som metálico ecoando no silêncio tenso. Helena parecia despertar lentamente de seu transe medicamentoso, os olhos agora focados em mim com uma lucidez inesperada. Augusto simplesmente assentiu, como se finalmente entendesse o propósito do jantar. Então é por isso que você voltou, disse ele, a voz baixa. Vingança. Era uma afirmação, não uma pergunta. O que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, é que a vingança teria sido muito mais simples. O perdão, o verdadeiro perdão, era o caminho mais difícil. E minha mãe nunca me ensinou a escolher o caminho fácil. Não chamaria de vingança, respondi calmamente, provando o vinho antes de continuar. Prefiro pensar como intervenção familiar. Eduardo soltou uma risada forçada. Mas o suor em sua testa o traía. Família? Você deixou de ser família há 15 anos, quando descobrimos sua verdadeira origem. Fiz um gesto para o garçom servir o prato principal. Róbalo ao molho de limão siciliano, o favorito de Helena. Engraçado você mencionar origens, Eduardo. Falemos sobre elas. Tirei do bolso um pequeno controle remoto e pressionei um botão. No painel que desceu do teto, surgiu a imagem de uma planilha complexa. Reconhece isso? São transferências da Mendonça em corporações para contas em paraísos fiscais. Suas contas. Clara soltou um gemido baixo enquanto Eduardo empalidecia. Isso é ilegal. Você não pode... Interrompi-o com um gesto. Como você explicaria para seus investidores que, enquanto a empresa afundava, você desviava milhões? Como explicaria para seu pai que, enquanto ele perdia tudo, você garantia seu futuro? Troquei a imagem para documentos com a assinatura falsificada de Augusto.
E você, Clara? Tão jovem e já cúmplice de fraude. Seus professores de direito ficariam orgulhosos? Ela começou a chorar silenciosamente. Ele disse que não tínhamos escolha, que era para salvar a família. Cala a boca, Clara, vociferou Eduardo, batendo na mesa. Helena pareceu despertar completamente do estupor, olhando ao redor confusa. O que está acontecendo? Onde estamos? Augusto segurou sua mão, mas seus olhos estavam fixos em mim. Uma mistura de vergonha e resignação. E você, Helena, continuei, mostrando agora receitas médicas em seu nome, prescritas por 5 médicos diferentes. Sedativos, ansiolíticos, antipsicóticos, o suficiente para manter qualquer pessoa em estado vegetativo. Conveniente para quem quer controlar seu acesso às contas bancárias restantes. Não é, Camila? A nora empalideceu, largando os talheres. Isso é difamação. Eu cuido dela. Troquei a imagem para vídeos de câmeras de segurança. Camila forçando comprimidos na boca de Helena, gritando que ela precisava ficar quieta. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto maquiado em excesso. Você me drogava? Perguntou com voz trêmula. Eduardo tentou se levantar, mas 2 seguranças discretamente posicionados nas portas do salão o fizeram reconsiderar. Isso não acabou, disse eu, servindo mais vinho para Augusto, cujas mãos tremiam tanto que quase derrubou a taça. Na verdade, mal começou. O silêncio que se seguiu às revelações era quase palpável. Eduardo, encurralado, alternava entre raiva e cálculo. Podia ver sua mente trabalhando, buscando uma saída. Clara chorava abertamente agora. Décadas de manipulação finalmente desmoronando. Helena, emergindo da neblina química que a mantivera prisioneira, olhava para o marido como se o visse pela primeira vez em anos. Augusto apenas me observava, uma nova compreensão em seus olhos. Por quê? Perguntou ele finalmente. Por que se dar ao trabalho? Nós te expulsamos, te humilhamos. Por que não apenas deixar que nos destruíssemos? Retirei lentamente o envelope do bolso interno do terno. Estava amarelado pelo tempo, o nome Família Mendonça, escrito na caligrafia delicada de Luísa. Porque alguém me ensinou que somos mais do que nossos erros. Abri o envelope com cuidado, como se contivesse algo frágil e precioso. Minha mãe biológica, Luísa Santos, escreveu esta carta antes de morrer. Pediu que eu a entregasse a vocês um dia. Desdobrei o papel com reverência. Ela os perdoou. Todos vocês. A mulher que vocês trataram como menos que gente, encontrou em seu coração a grandeza que vocês, com todo o seu dinheiro e status, nunca encontraram. Ah, querida família Mendonça, comecei a ler. Se estão lendo isto, é porque meu filho encontrou seu caminho de volta a vocês. Não por necessidade, tenho certeza, mas por escolha. Rafael sempre foi especial assim, enxergando além das aparências. Helena soluçava agora, o rosto enterrado nas mãos. Eduardo olhava fixamente para a parede, a mandíbula tensa. Não guardo rancor pelo que me fizeram. Pelo contrário, sou grata. Vocês me tiraram meu filho, mas ao fazer isso, deram a ele oportunidades que eu jamais poderia. E quando o rejeitaram, devolveram-no para mim, permitindo que eu conhecesse o homem extraordinário que ele se tornou. Clara levantou o olhar, seus olhos encontrando os meus pela primeira vez. A vida tem um jeito engraçado de ensinar suas lições. Continuei lendo. Vocês, que tanto valorizavam sangue e linhagem, criaram um filho sem seu sangue que manteve sua integridade, enquanto aqueles que compartilham seu DNA os traíram. Não há triunfo nisso para mim, apenas tristeza. Porque família nunca foi sobre sangue, sempre foi sobre amor, lealdade e escolha. Augusto estendeu a mão trêmula. Posso? Pediu, a voz embargada. Entreguei-lhe a carta. Seus olhos percorreram as últimas linhas em silêncio, lágrimas caindo sobre o papel. Eduardo desviou o olhar, mas pude ver o leve tremor em seus ombros. O que se quebra quando um homem que baseou toda sua identidade em superioridade enfrenta a própria mediocridade moral? Você já se perguntou se o perdão pode ser mais devastador que a vingança? Comprei todas as suas dívidas. Anunciei quando Augusto finalmente devolveu a carta, as mãos ainda tremendo.
O choque nos rostos deles seria cômico em outra situação. Cada centavo que vocês devem agora, devem a mim. Eduardo se endireitou. O advogado calculista retornando. E vai executar as dívidas? Nos deixar na miséria completa? É isso que sua mãezinha ensinou sobre perdão? Seu tom de desprezo ao mencionar Luísa fez meu sangue ferver, mas mantive a calma. Na verdade, respondi, ela me ensinou exatamente o que fazer nesta situação. Não vim para destruir o que restou, mas para oferecer uma escolha. Tirei um conjunto de documentos da pasta ao meu lado. Opção 1. Perdoo todas as dívidas. A Mendonça. Incorporações continua existindo, ainda que em escala menor. Vocês mantêm o apartamento, os poucos bens que restaram, mas com condições. Passei os olhos por cada um deles. Augusto trabalhará como consultor na Novo Alicerce, trazendo sua experiência. A legítima, não a fraudulenta. Helena fará tratamento de reabilitação para dependência química, causada pelos seus próprios filhos. Clara usará seu diploma de direito para algo honroso pela primeira vez, trabalhando na fundação que criei em nome de Luísa, que ajuda mães solteiras da periferia. E eu? Perguntou Eduardo, a voz tensa. Sorri sem humor. Você, irmão, enfrentará as consequências legais dos seus atos. Não posso apagar isso, mas posso garantir que sua família não sofra mais do que já sofreu por suas escolhas. Ele empalideceu. Você não pode fazer isso. Sou um Mendonça. Augusto bateu na mesa com força surpreendente. Cala a boca, Eduardo. Você destruiu nossa família, roubou de nós, planejava me internar. Que tipo de Mendonça é você? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Helena, agora plenamente consciente, olhava para o filho com horror crescente. Você me drogou? Por anos? Para controlar meu dinheiro? E a opção 2? Perguntou Clara baixinho, os olhos ainda vermelhos. Executo as dívidas amanhã. Vocês perdem tudo. E eu entrego todas as provas que coletei às autoridades, inclusive contra você, Clara. Ela assentiu lentamente, como se já tivesse chegado a uma decisão. Eu aceito suas condições, disse ela. Quero consertar o que fiz. Helena estendeu a mão trêmula para Augusto. Nós também, disse ela, falando por ambos. Eduardo permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de fúria contida. Pense bem, Eduardo, disse eu, levantando-me. Sangue é tudo nesta família, lembra? Veja o que isso trouxe a todos vocês. Deixei os documentos na mesa e caminhei até a porta, parando apenas para acrescentar. Tem até amanhã ao meio-dia para decidir. Todos vocês. 6 meses podem mudar muita coisa. O almoço de domingo na minha casa nova no Jardim Europa, ironicamente, a apenas 3 quarteirões da antiga mansão Mendonça, tinha se tornado uma tradição recente e surpreendente. Augusto, agora com uma bengala que ele insistia ser apenas um acessório, discutia animadamente com José sobre técnicas de construção antiga versus moderna. Helena, o rosto menos inchado e mais vivo após meses de desintoxicação, ajudava Luzia, minha governanta, a servir a sobremesa. Clara, com os cabelos presos em um rabo de cavalo simples, muito diferente dos penteados elaborados que costumava usar, contava sobre o caso de uma mãe solteira que a fundação tinha ajudado a conquistar a guarda dos filhos. Rafael, o pudim está divino! Exclamou Helena sentando-se ao meu lado. Seus olhos, agora claros e presentes, ainda carregavam uma sombra de tristeza. Eduardo tinha escolhido o caminho difícil. Rejeitou minha oferta, foi denunciado e agora enfrentava um processo criminal. Camila o abandonou na primeira audiência, fugindo para Miami com o pouco dinheiro que tinham conseguido esconder. Alguma notícia dele? Perguntei gentilmente. Helena balançou a cabeça. Ele se recusa a nos ver. Diz que o traímos. A ironia não estava perdida para nenhum de nós. Família. Essa palavra que eles usaram como arma contra mim, agora tinha um significado completamente novo. Na parede da sala, entre fotos minhas com José e Luísa, havia agora um retrato dela sozinha, sorrindo para a câmera com aquela dignidade serena que sempre a caracterizou. Augusto parou diante dele, apoiando-se na bengala.
Sabe, Rafael, disse ele em voz baixa, apenas para mim. Passei a vida inteira acreditando que sangue era tudo, que o nome Mendonça precisava ser protegido a qualquer custo. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos na foto de Luísa. E no final, quem honrou melhor esse nome? Eduardo com seu sangue puro, ou você? Coloquei a mão em seu ombro, um gesto que teria sido impensável anos atrás. Não se trata de nomes, Augusto. Nunca se tratou. Ele assentiu, os olhos úmidos. Pensei que sangue fosse tudo, mas você me ensinou que caráter é o que realmente importa. Do outro lado da sala, Clara levantou sua taça em um brinde silencioso. Em seus olhos, vi algo que nunca esperava ver em um Mendonça olhando para mim. Respeito genuíno. E talvez, apenas talvez, o início de algo que um dia poderíamos chamar de família. O cemitério estava silencioso naquela manhã de domingo, o orvalho ainda fresco sobre as lápides. Caminhei lentamente pelo caminho de pedras, o buquê de girassóis, as flores favoritas de Luísa, firme em minhas mãos. Era nosso ritual mensal, esse momento privado entre mãe e filho. Mesmo após 2 anos, a dor da sua ausência ainda me pegava desprevenido em momentos aleatórios, ao ver uma senhora de cabelos grisalhos na feira usando um avental florido, ou ao sentir o cheiro de café coado no pano como ela fazia. Bom dia, mãe, murmurei, ajoelhando-me para limpar a lápide simples mas elegante. Trouxe novidades hoje. Sentei-me na grama úmida, como fazia sempre. Lembra daquele projeto habitacional em Paraisópolis que te contei? Inauguramos ontem. 100 famílias saindo de barracos para apartamentos dignos. Sorri, imaginando seu rosto iluminado de orgulho. José chorou na cerimônia. Disse que você estaria fazendo um escândalo de tanto orgulho. Fiz uma pausa, observando uma borboleta azul pousar brevemente na lápide antes de voar. Augusto tem sido um bom consultor. Quem diria? O velho tem conhecimento valioso, quando não está obcecado com status e aparências. Helena está ajudando outras mulheres no centro de reabilitação, como voluntária, imagine só. E Clara... Balancei a cabeça, ainda surpreso. Clara está se tornando uma advogada feroz. Defendeu 3 mães solteiras em casos de paternidade este mês, e ganhou todos. Sabe, mãe, continuei, a voz mais baixa agora. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa. Se o perdão que ofereci foi genuíno, ou apenas uma forma mais sofisticada de vingança. A dúvida me perseguia ocasionalmente, nos dias ruins, quando lembranças da rejeição retornavam. Eduardo foi condenado a 5 anos, mas está em liberdade condicional após 18 meses. Ele se recusa a falar comigo ou com qualquer um da família. Camila o deixou sem um centavo. Suspirei profundamente. Teria sido mais fácil simplesmente deixá-los afundar. Teria sido mais simples, mais justo, talvez. A palavra pairou no ar como uma pergunta sem resposta. O que é justiça, afinal? Punição ou restauração? Retribuição ou redenção? Enquanto me despedia, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Isabela, a assistente social. Tudo pronto para amanhã. Os documentos de adoção estão aprovados. Sorri para a lápide de Luísa. Essa é a grande novidade, mãe. Vou ser pai. O Miguel tem 6 anos. Perdeu os pais num acidente ano passado. Quando o conheci no abrigo mantido pela Fundação Luísa Santos, foi como se nos reconhecêssemos. Toquei a pedra fria uma última vez. Vou ensiná-lo que família não é definida pelo sangue que corre nas veias, mas pelo amor que transborda do coração, como você me ensinou. Ao me afastar, olhei para trás uma última vez. A borboleta azul havia retornado, pousando exatamente onde minha mão estivera. Coincidência, claro, mas escolhi ver como um sinal, porque às vezes, as escolhas que fazemos sobre como interpretar o mundo são tão importantes quanto as escolhas que fazemos sobre como viver nele.